Vocês. Aqui tem alguns livros, você sabe que são bênção. Esse daqui eu indico que você leia e dê de presente a todos que você puder, porque a graça transforma. É maravilhoso. Queridos, preparados para a gente estudar a palavra hoje? Abram em 1 Tessalonicenses capítulo 5 essa noite. Nós vamos começar o estudo do capítulo 5. Vamos até o versículo 11. Eu agradeço a todos as orações pelo tempo que eu estive em Campo Mourão. Foi muito bom ensinar o livro de Romanos lá com os alunos, né? Poder estar com o pastor Nathan, o pastor Diego e todo o pessoal de lá. Trago abraços, né, de todos para vocês, tá bom? Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Pai Celestial, muito obrigado, Deus, por essa noite, a oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunir como igreja, como filhos do Senhor, para podermos te louvar, adorar o teu nome, Senhor, e juntos ouvirmos a tua palavra, Deus, ouvirmos a tua voz, Senhor. Eu oro que o teu Santo Espírito tenha plena liberdade essa noite para nos transformar, Senhor. Tua palavra não volta vazia, Senhor, mas ela esmiuça a penha como o martelo, Senhor. E eu oro que essa noite o Senhor use essa palavra, Deus, para quebrar os nossos corações, Senhor. Faz qualquer coisa para que nós possamos te ouvir, Deus. Captura a nossa atenção, captura o nosso coração, Senhor. Nós somos teus, Senhor, feituras tuas, para andar nas boas obras que o Senhor preparou de antemão para nós. Senhor, muito obrigado por essa grande oportunidade. Toma a liderança, Senhor. Estamos aqui para ti. Repreenda Satanás e toda astúcia maligna, Senhor, toda distração, ó Deus. Mas que o Senhor cumpra todo o teu propósito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor eu oro. Amém. Amém, queridos. Nós já estamos no capítulo final dessa primeira carta aos Tessalonicenses, e isso é tremendo. A primeira carta de Tessalonicenses e a segunda tratam sobre a segunda vinda de Cristo, né, falando do arrebatamento da igreja e a vinda física do Senhor sobre a terra, né? Então, esse é o principal ponto das cartas, é o principal ponto teológico das cartas. Nós terminamos há 2 semanas o capítulo 4, hoje estamos iniciando o capítulo 5, e o tema da mensagem de hoje é: o que Cristo espera da sua igreja em relação à sua volta. O que Cristo espera da sua igreja em relação à sua volta. Então nós vamos discutir hoje o que o Senhor espera de nós, a igreja dele, em relação à sua volta. Será que estamos aguardando? Será que estamos nos preparando para esse encontro com o Senhor? Eu creio que esse é o coração do Senhor, e eu creio que esse é o nosso coração também. Então, primeira coisa fundamental, antes de nós começarmos o versículo 1, a igreja de Cristo, né, ela deve estar preparada
para se encontrar com o seu Senhor. E a melhor ilustração que a gente pode ter é como uma noiva se prepara para o dia da sua própria cerimônia de casamento, né? Nenhuma noiva se prepara ou não se prepara para a sua cerimônia, pelo contrário, ela tem o dia da noiva, né? Ela vai para o cabeleireiro, ela vai para fazer a maquiagem, ela tem o melhor vestido, mais lindo, ela quer estar linda para o seu noivo, ela quer estar linda para o seu dia. Então a igreja de Cristo, ela aguarda por esse grande dia, o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor. E o desejo de Deus e a instrução dele na sua palavra para nós é que nós estejamos preparados como noiva do Senhor. Nós queremos estar aguardando por esse dia, preparados, servindo a Ele, ocupados com as coisas do alto, não distraídos com as coisas da terra. Nós queremos não estar agarrados a nada que possa nos distanciar do Senhor. Pelo contrário, nós queremos estar totalmente livres, rendidos à vontade dele. Amém? Então é isso que nós vamos falar hoje, e eu quero enfatizar 3 coisas agora de antemão para você. A volta de Cristo para nós deve significar, primeiro, grande alegria para a igreja, por esse reencontro com o Senhor nos ares. Significa grande aflição para o mundo que rejeitou o perdão de Deus em Cristo. Isso é o que a volta de Cristo representa. Quando o Senhor voltar, Ele vai julgar essa terra. Então, enquanto para nós a sua igreja significa uma grande alegria, para realmente nós estarmos face a face com o amado das nossas almas, para o mundo que rejeitou o perdão de Deus significa grande aflição e grande tristeza. E também significa que a igreja reinará com o Senhor na terra por 1000 anos. É claro que a segunda vinda de Cristo, esses 2 livros, eles caracterizam da seguinte forma. Primeiro, o arrebatamento da igreja acontece num piscar de olhos. Mais rápido que um piscar de olhos, estaremos com o Senhor nos ares. Nós vamos desfrutar de 7 anos de lua de mel com o Senhor. 7 anos de lua de mel. Enquanto nós estamos na lua de mel, durante esses 7 anos, antes de voltarmos com o Senhor, para reinar na terra por 1000 anos, a grande tribulação estará acontecendo aqui embaixo. E serão 7 anos de grande aflição. Os selos serão abertos, as taças serão derramadas, o anticristo estará fazendo coisas terríveis aqui. Mas ao final dos 7 anos, o Senhor Jesus vai voltar. E será no momento em que a nação de Israel estará encurralada, prestes a ser destruída da face da terra, aniquilada. Mas conforme a sua promessa, o Senhor Jesus vai voltar para salvar o remanescente de Israel. E nós, os seus santos, a sua igreja, vamos voltar com ele. E nesse momento, então, o Senhor vai estabelecer o seu reino sobre a terra. Ele reinará por 1000 anos e nós reinaremos com ele. Então, tudo isso fala a respeito da segunda vinda de Cristo. Tudo isso tem a ver com a volta do Senhor. Grande alegria para a igreja, grande aflição para o mundo que rejeitou o perdão de Deus. E significa que trabalho, que nós vamos reinar com o Senhor após esses 7 anos de lua de mel com ele na terra. Então vamos lá. Primeiro versículo diz: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Vocês sabem que Paulo esteve por 3 semanas em Tessalônica, e nessas 3 semanas ele ensinou várias coisas, ele discipulou aqueles irmãos, ele saiu de lá por causa da perseguição, mas pelo pouco tempo que ele teve, ele deixou algo muito claro ensinado para esses irmãos, acerca das profecias sobre o final dos tempos. Eles aprenderam muito bem, eles foram muito bem ensinados sobre o final dos tempos. Eles sabiam o que os aguardavam, eles sabiam o que estava para acontecer, e eles estavam preparados. A cada dia eles viviam como se eles fossem encontrar com o Senhor, como se Jesus voltasse para eles naquele dia. E eles se tornaram exemplo para toda a Macedônia e para todos os cristãos de todas as épocas. Então eles sabiam os tempos e as épocas, eles sabiam discernir os tempos e as épocas, e eles sabiam tão bem que Paulo mesmo, ele escreve aqui, ele fala: olha, quanto a esse assunto eu nem preciso escrever, porque vocês já sabem. Eu nem preciso escrever sobre os tempos e as épocas, porque vocês estão atentos, vocês estão prontos, vocês estão preparados.
Vocês estão preparados. Eu nem preciso explicar mais. Eu nem preciso escrever mais a respeito disso. Em relação aos tempos e às épocas, irmãos, falando mais diretamente sobre o final dos tempos, embora nós não sabemos exatamente o dia que o Senhor Jesus vai voltar, porque Ele mesmo falou que só o Pai sabe. Só o Pai vai saber o dia que, olha, está tudo certo, pode ir pegar sua noiva. Só o Pai sabe. Embora nós não sabemos o dia exato, e nós nem devemos chutar o dia exato, uma coisa a Bíblia fala que nós devemos saber: nós devemos discernir os tempos e as épocas. Nós precisamos estar atentos aos sinais, estar atento ao que está acontecendo no mundo hoje, de forma que a gente possa ler a palavra de Deus e entender, é isso que a Bíblia fala. O tempo está cada vez mais próximo. E se está próximo do julgamento de Deus vir sobre a terra, significa que está mais próximo ainda da igreja ser arrebatada, né? Então nós precisamos discernir os tempos e as épocas. Tempo fala de duração e época fala da característica do tempo, tá bom? Quando a gente falar em que tempo vai ser, olha, vai ser no verão. E qual é a característica do verão? Então nós sabemos qual é a característica desse tempo. Então o tempo aqui é a duração, né? A gente sabe que o arrebatamento vai ser em menos de um segundo, né? Num piscar de olhos. A gente sabe que os 7 anos de tribulação vai acontecer. Nós sabemos que o reinado de Jesus pela terra são 1000 anos. E nós devemos discernir as épocas, como que isso vai acontecer. Em relação à época, irmãos, Jesus ele repreendeu os líderes religiosos da sua época, porque eles não sabiam discernir os tempos e nem as épocas. Olha só o que diz em Mateus 16, de 2 a 3. Jesus diz assim, ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho, e de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Jesus estava falando para ele: olha, vocês sabem quando vai chover, quando vocês olham para o céu, ver cinza, aquelas nuvens, vocês sabem discernir, hoje vai fazer sol, porque vocês sabem discernir o tempo, mas vocês não estão sabendo discernir a época do final, quando o Filho do Homem vai voltar para julgar a terra, ou para levar a sua igreja. E nós como igreja a gente precisa discernir. Deus ele espera que nós, a sua igreja, saibamos discernir. E algo importante que caracteriza a época do fim, tá bom? O esfriamento do amor. A Bíblia fala que o amor de muitos esfriará, e já está acontecendo. As pessoas estão cada vez mais egoístas. A apostasia da igreja, a igreja está deixando Jesus. Não é interessante viver uma vida rendida ao Senhor. Cada um quer buscar os seus próprios interesses e não os interesses de Cristo Jesus. A igreja já não representa, em sua maioria, né, a vontade de Deus na terra, mas busca a sua própria vontade. E as pessoas, o mundo lá fora está cada vez mais confuso, porque eles procuram sair, eles procuram Jesus, mas eles não veem Jesus. Eles veem religiosidade, eles veem prosperidade, eles vêm em busca de bens materiais. Parece que a igreja nem quer mais o céu. Parece que a igreja está tão interessada nessa terra que ela só busca bens materiais. Então a apostasia da igreja é um sinal do fim dos tempos. Comichão nos ouvidos. No final dos tempos, a Bíblia fala que haveria comichão nos ouvidos. As pessoas não queriam ouvir essa doutrina. Não, Bíblia, não quero ouvir Bíblia. Me fala alguma coisa mais interessante. Me fala alguma coisa que tem apelo dentro de mim. Alguma coisa que me traz entretenimento, que me divirta. Alguma coisa que faça o tempo passar e eu nem sentir. Não me fala da Bíblia. Não me ensine a Bíblia. Comichão nos ouvidos para ouvir a sã doutrina. As pessoas não querem mais. Isso é sinal do que, igreja? Final dos tempos. E aumento da perversidade. Vocês já viram essa ideologia de gênero e tantas outras coisas? O que é certo é errado, o que é errado é certo. A Bíblia fala que no final dos tempos haveria proibição de casamentos, haveria proibição de alimentos, haveria perversidades. A perversidade se multiplicaria, a maldade se multiplicaria.
Que época nós estamos vivendo, irmãos? Que as pessoas não se sentem mais seguras, as crianças nem brincam mais na rua. É época de esconde-esconde na rua, né? De jogar taco na rua, isso tudo já foi. Feliz aqueles que aproveitaram. Hoje em dia, já era. Por quê? Aumento da perversidade, a maldade tem se multiplicado. Então tudo isso, irmãos, são sinais. A gente precisa ser capaz de discernir que época estamos vivendo. Estamos vivendo o fim. Nós estamos vivendo a época do fim. E vai ficar cada vez pior. Cada vez pior. Então a gente precisa aprender a discernir. Nós não somos ignorantes. Nós não somos como as pessoas que não conhecem a Deus. Nós estamos discernindo a época em que vivemos. E a época é do fim. Versículo 2. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então agora Paulo ele fala, irmãos tessalonicenses, vocês que estão preparados para a volta do Senhor, vocês sabem perfeitamente que o Senhor voltará como um ladrão à noite. E o que quer dizer um ladrão à noite, igreja? Quer dizer que será surpreendentemente, né? Se a gente soubesse a que horas o ladrão viria, isso não pegaria ninguém de surpresa. A palavra de Deus está falando que a volta do Senhor Jesus será surpreendente, será de repente, quando ninguém espera. E vai acontecer assim, como o ladrão à noite. Ninguém está esperando e o Senhor voltará. Só que ele fala, vocês sabem perfeitamente que vai ser assim. Então, ao mesmo tempo que será repentinamente, ao mesmo tempo que as pessoas não estão esperando, ele deixa muito claro que a igreja do Senhor sabe perfeitamente que vai acontecer assim. Então, como que é possível isso? Aprendendo a discernir o tempo. Quando nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos o que a palavra de Deus fala sobre o final dos tempos, isso não nos pegará de surpresa. Isso pode pegar o incrédulo de surpresa, mas não a igreja de Cristo, né? A verdadeira igreja de Cristo. E gente, quando fala nesse versículo 2, o dia do Senhor, versículo 2, quando diz ali, o dia do Senhor virá como ladrão à noite, isso tem que, para nós, significa algo muito especial. O homem tem o seu dia. Qual é o dia do homem? O homem está tendo o seu dia. O dia aqui não fala de um dia específico, fala de um tempo. O homem está tendo o seu tempo. Está tendo o seu tempo para fazer do seu tempo o que bem lhe entender. Buscar a Deus ou não, né? Viver para si, amar o outro, servir a si mesmo, machucar, ferir, extorquir, roubar. O homem está tendo o seu tempo. Matar. O homem, a humanidade está tendo o seu tempo de cometer iniquidades, de cometer todo e qualquer tipo de pecado que entende, de pisar no outro, de humilhar o outro, de viver para si. Esse é o tempo do homem, esse é o dia do homem. Mas a palavra de Deus está falando que o Senhor tem o seu dia. O Senhor também tem o seu dia. E é isso que a palavra de Deus está nos falando. Esse é o dia do homem, mas o dia do Senhor está próximo. E o Senhor julgará toda a terra, todos os atos dos homens. Nada ficará impune, nada passará despercebido aos olhos do grande e justo juiz. Louvado seja Deus, irmãos. Esse é o dia do homem, mas o dia do Senhor virá. Hoje é o tempo que o homem tem para fazer o que ele quer, mas o tempo do Senhor de fazer justiça na terra virá também. E o Senhor vai julgar a terra e retribuir de acordo com as ações do homem. Outra forma, irmãos, da gente discernir o tempo em que estamos vivendo, nós também podemos discernir perfeitamente esse tempo. Eu quero dizer para vocês algumas outras características. O avanço da ciência e da tecnologia. A palavra de Deus nos fala que o avanço da ciência e da tecnologia é um sinal do final dos tempos.
a multiplicação da maldade, nós falamos disso, a unificação política, econômica e religiosa. O mundo está se encaminhando para uma unidade política, econômica e ecumênica, religiosa. As religiões estão se abraçando. Uma nova era está se formando. Isso tudo são características do final dos tempos. E tudo isso eu estou tirando da própria Bíblia. E uma coisa muito importante, a reconstrução do templo em Jerusalém para os judeus voltarem aos seus sacrifícios. Sabe que hoje todos os materiais, todos os móveis, até os animais para o sacrifício, eles já estão preparados, eles estão separados em Israel. Porque eles não veem a hora de reconstruir o templo para voltar a fazer os sacrifícios. Isso está bem perto de acontecer. Israel está muito próximo de fazer um tratado de paz com as nações vizinhas para a reconstrução do templo. Então tudo isso nos indica o quê? Que o fim está muito próximo. Que a volta, que o dia do Senhor pode pegar qualquer outro de surpresa, mas não nós. Nós não temos como ficar surpreendidos se o Senhor voltar hoje. Amém, queridos? São sinais claros da sua volta, iminente. Versículo 3. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Veja, quando disserem paz e segurança, quem disser? Eles. Quando eles disserem paz e segurança. E olha, por que eu estou enfatizando o sujeito aqui? Porque é muito importante a gente entender que isso aqui não cabe à igreja. A gente vai ver no versículo 9 que a igreja não foi destinada para a ira, para o julgamento, porque Jesus já levou o julgamento da igreja e foi ali na cruz. Mas eles, os que rejeitarem o perdão, os que rejeitarem o amor, os que rejeitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, quando eles disserem paz e segurança, está tudo bem, está tudo certo, está tudo tranquilo, então a destruição virá de repente. Quando eles falarem, a gente está crente que está tudo bem, e aí então a destruição virá sobre eles. E diz aqui que como as dores, a destruição virá sobre eles. Veja que não é sobre nós, tá? Por que eu estou enfatizando isso? Porque muitas pessoas acham que a igreja vai estar aqui durante o julgamento de Deus. Eu não acredito, pobre desses que pensam, né? Bom, fazer o quê, né? Eu não vou estar, mas se alguém quiser estar, fica à vontade. A destruição virá sobre eles de repente. E diz aqui que como as dores de parto à mulher grávida. Isso significa que está falando das contrações do parto, né? Você provavelmente já passou, já viu alguém, ou já sabe como é isso. Que vai intensificando, não é isso? Elas o tempo entre uma contração e outra vai diminuindo. E ela vai ficando cada vez mais aguda, mais intensa, até o nascimento da criança, não é assim? Diz que é uma dor abençoada, né? Uma dor ensanecida, né? Tira essa criança de dentro de mim, né? Assim que elas falam, meu Deus. Mas é uma boa ilustração, gente, é uma ótima ilustração, porque é algo certo, é algo inevitável e é algo que vai acontecer. O corpo vai expelir aquilo. A natureza, a criação de Deus geme, esperando esse momento. E a palavra de Deus está nos falando. Vai ser inevitável. Quando disserem paz e segurança, destruição virá. E de modo nenhum escaparão. Não haverá escape. Não haverá escape. Eu quero mostrar a linha do tempo das profecias só para discernir novamente com vocês sobre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda física de Cristo sobre a terra. Então a gente está falando da segunda vinda de Cristo, que é o que trata a 1ª e 2ª Tessalonicenses. Ali você está vendo, olha, 2018.
aquela linha pontilhada, significa que a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. E isso dará início aos 7 anos de grande tribulação. 3 anos e meio de paz relativa e 3 anos e meio de grande angústia, de grande dor sobre a terra. Porque julgamento virá sobre a terra, destruição virá sobre a terra, para julgar os pecados e a impiedade dos homens. Mas olha só, após esses 7 anos tem a segunda vinda de Cristo, e é ali que nós que fomos arrebatados vamos voltar com o Senhor. Então nós estamos tratando, e quando a Bíblia fala da segunda vinda de Cristo, ela trata dos 2 aspectos. Esse mesmo texto, ele está falando dos 2 assuntos, e a gente precisa entender isso, tá bom? Para não ter confusão. Primeiro, o arrebatamento, ele vai ser numa hora inesperada, ou seja, a igreja vai desaparecer a qualquer segundo, tá bom? Isso vai ser numa hora inesperada. Quando Jesus voltar sobre a terra, a palavra de Deus fala que vai ser num período claramente predito, quando Zacarias capítulo 13, capítulo 14, fala sobre essa batalha do Armagedon, fala sobre que Jesus vai voltar, vai pisar os pés sobre o Monte das Oliveiras, fala que vai haver uma separação do monte, e verdadeiramente Jesus vai pôr os seus pés físicos sobre a terra, e vai defender e salvar a nação de Israel, tá? Então, o arrebatamento, uma hora inesperada, a segunda vinda em uma hora claramente predita nas Escrituras. O arrebatamento vai acontecer num dia normal. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado, né? 2 mulheres estarão trabalhando, uma será levada, outra será deixada. Então, quando o arrebatamento acontecer, vai ser um dia normal. O mundo todo está vivendo uma rotina normal, casando-se, se dando em casamento, vivendo uma vida normal, e o arrebatamento vai acontecer rapidamente, assim. Agora, a segunda vinda de Cristo, fisicamente, o mundo vai passar por um cataclisma. O céu vai se escurecer, a lua, vai virar cor de sangue, ou seja, uma catástrofe em cima de outra catástrofe. O mundo estará um caos por causa dos julgamentos que estarão acontecendo sobre a terra. Então, quando Jesus vier fisicamente, a Bíblia deixa muito clara para nós isso. Não vai ser num dia de rotina. O mundo vai estar passando por um caos. O arrebatamento, a igreja vai se encontrar com Jesus nos ares. Na segunda vinda, ela volta com Jesus para reinar na terra. Tá? Então, quando a gente está falando da segunda vinda de Cristo, a gente tem que ter em mente esses 2 momentos. O arrebatamento da igreja e a volta física de Cristo sobre a terra, tá bom? Zacarias 14:5, eu só peguei esse versículo, mas você pode ler todo o capítulo. Diz ali: então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. O profeta Zacarias já estava predizendo esse momento, que Jesus voltaria com a sua igreja para salvar Israel e governar a terra. Versículo 4: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Agora veja a diferença. Antes ele falou, olha, no versículo 3, quando eles disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles. E no versículo 4 ele fala: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então olha só a diferença. Porque nós não estamos nas trevas, nós não seremos surpreendidos. É simples assim. Por que a igreja de Cristo não será surpreendida? Porque ela não está nas trevas. Ela não está nas trevas. Como é que está nas trevas? Você já esteve num quarto escuro? Você não enxerga nada, você tropeça, você se machuca, você se esbarra, você cai. Quem faz a barba no escuro? Você vai se cortar. Quem faz maquiagem no escuro? Você vai se borrar. Ninguém se prepara para uma festa no escuro, porque luz, aí sim, você pode se preparar. A igreja, ela anda na luz. Por isso que a igreja, ela estará preparada, porque ela anda na luz. Ela está andando na luz, ela sabe para onde está indo, ela sabe o que o aguarda, ela é esclarecida, ela não está perdida, ela não falta direção para a igreja. É o contrário. O versículo 4 fala: irmãos, vocês não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda
como um ladrão. Louvado seja Deus, né, igreja? Louvado seja Deus, que esse dia não vai nos surpreender como ladrão, porque nós não estamos nas trevas, nós não somos ignorantes, graças a Deus. Então Paulo ele encoraja esses irmãos. Colossenses 1, de 13 a 14, nos lembra que nós já estivemos nas trevas, mas nós fomos transportados das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Diz aqui Colossenses 1, de 13 a 14, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a saber o perdão dos pecados. Que diferença faz, não é? Como o salmista falou, olha, como é feliz o homem a quem Deus não imputa pecado. Como é feliz o homem quem tem os seus pecados perdoados. Como é feliz. Irmãos, como nós somos felizes por conhecer Jesus. Como nós somos felizes por Jesus ter tomado o nosso julgamento. Como nós somos felizes por Jesus ter morrido a nossa morte naquela cruz. E Ele nos transportou das trevas para o reino da luz. Como nós somos abençoados. Louvado seja o Senhor. Versículo 5 fala assim: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Veja, a palavra filho, para qualquer judeu, ela significa ter as mesmas características do pai. Jesus ele foi condenado e morto porque ele se declarou filho de Deus, ou seja, ele estava se declarando Deus. Então, no entendimento deles é muito claro, se você é filho disso, você é igual, tá? Filhinho de peixe, peixingué, a gente tem um ditado assim, né? Mas é isso, significa que você tem as mesmas características. Por exemplo, filhos da luz. Aqui a palavra de Deus fala que nós somos filhos da luz. Isso significa que nós somos... Vamos lá, igreja, vocês dormiram à tarde, vocês estão bem? Filhos da luz significa que nós somos luz, não é isso? É isso que Jesus falou, vocês são a luz do mundo, vocês são luz, por isso que nós somos filhos da luz, né? O Senhor é luz, e nós somos filhos dele, então nós brilhamos como ele, nós somos filhos da luz. E aqui fala, e filhos do dia significa que não somos filhos da noite, não há trevas em nós, porque não há trevas nele, nós somos filhos do dia, porque somos filhos da luz. Nós somos como o nosso Senhor é. E é isso que Paulo está falando. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. É o oposto. É o oposto. Nós somos a luz do mundo. Nós brilhamos a luz de Cristo. Nós somos referência para as pessoas. Para aqueles que estão perdidos. Para aqueles que não têm direção. Para aqueles que se encontram ainda do outro lado. Perdidos, no escuro. Aqueles que não sabem, andam tropeçando, não têm direção, acham que o que estão fazendo é certo, mas está tudo errado, porque não está na luz, não está ouvindo a Deus, não está seguindo Jesus, está perdido, mas nós somos luz, nós podemos ser usados por Deus como referência, como luzeiros no mundo em trevas, para ajudar aqueles que estão perdidos, para ajudar aqueles que precisam de ajuda. Esse é o desejo de Deus para nós, né? Esse é o desejo de Deus para nós, ser usados como referência para ajudar os que estão perdidos, porque nós somos filhos da luz e não das trevas. Mateus 5,14, Jesus mesmo disse, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Imagina que no momento que você creu em Jesus, o Espírito Santo fez morada em você, você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Você se tornou filho da luz, filho de Deus. E agora você é luz do mundo. Deus, ele se manifesta ao mundo através de você. E aí o Senhor fala, não dá para esconder uma cidade no alto de uma colina, no alto de um monte. Por quê? Porque é muito alto. Todo mundo, por mais baixo que esteja, consegue enxergar. Nós somos referência agora, irmãos. Não por nós, mas Jesus nos tornou referência agora. As pessoas, elas não sabem discernir a mão direita da esquerda, mas nós temos entendimento, nós temos a palavra de Deus, nós temos a instrução de Deus, nós sabemos para onde estamos indo, nós temos
como orientar as pessoas, não é verdade? Então nós somos como uma cidade no alto de um monte, e a palavra de Deus é quem diz, não sou eu, irmão, não dá para esconder. Se você nasceu de novo, você é figura carimbada, o Espírito Santo selou você, você é filho de Deus, você é filho da luz. Não adianta se camuflar, não adianta se esconder, não há lugar para você a não ser no centro da vontade de Deus. Você entendeu isso? Se você nasceu de novo, você é filho de Deus. Você é como uma cidade no alto de um monte. Você foi separado por Deus para ser referência ao perdido, para que aquele que não conhece a Deus possa conhecê-lo através da sua vida. Esse é quem você é, e não sou eu que estou falando isso, é o Senhor quem diz. Essa é a sua identidade, esse é o seu chamado, essa é a sua característica. Isso representa a quem você pertence. Você pertence a Deus agora. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Ele morreu a sua morte para você viver a sua vida. E você não tem paz fora da vontade de Deus. Você não vai se encontrar longe da vontade de Deus para a sua vida. Você entendeu isso? Sim? Amém. Que bom, que bom. Louvado seja o Senhor. Então essa é a característica mais importante da luz: iluminar, dar clareza, dar entendimento, mostrar o caminho para aqueles que estão perdidos. Vocês são luz para o mundo de trevas. Não esqueçam disso, irmãos, não esqueçam disso. Nós somos testemunhas do poder de Deus, da ressurreição de Cristo. Sabe o que uma testemunha faz? Ela fala daquilo que ouviu, daquilo que viu, daquilo que experimentou. E eu tenho que perguntar para você, como é que está o teu relacionamento com o Senhor hoje? Como é que está? Quanto mais próximo de Jesus você está, mais intenso é esse brilho na tua vida, mais visível é esse brilho na tua vida, mais fácil é para as pessoas serem orientadas através da sua vida. Versículos 6 e 7. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Então veja que a conclusão, por sermos filhos da luz, é: portanto, não durmamos como os demais. E dormir aqui não está falando de morrer, está falando de sono espiritual, não está falando de nada mais do que estar perdendo tempo, sabe? É triste quando a igreja dorme, é triste quando a igreja ela entra nesse estado alfa, nesse estado de sei lá o quê, e ela não está atenta, ela não está vigilante, ela não está sóbria, ela não está tendo comunhão com o Senhor, ela não está usufruindo da palavra de Deus, ela não está tendo uma vida de oração, ela está vivendo, está aí. E a palavra de Deus fala, portanto, entendendo quem você é, filho da luz, luz no Senhor, não durma como os demais, porque quem dorme, dorme de noite, diz aqui, e quem se embriaga de noite. Está comparando com aqueles que não conhecem o Senhor. Eles estão perdidos, nós não temos que nos associar com eles. Nós não temos que seguir o padrão deles. Deus tem um padrão diferente para nós. Deus tem um chamado diferente para nós. E é por isso que a palavra fala, então não durma como eles, mas esteja atento e esteja sóbrio. Então estar atento é o oposto de estar dormindo. E esse dormir fala de apatia espiritual. Esse dormir fala de ser morto-vivo. Você louva a Deus, vem para a igreja, faz alguma atividade, mas não tem uma comunhão com Deus. Você precisa usufruir do teu relacionamento com Deus. É isso que te faz
vivo, é isso que te faz desperto. E também estar sóbrio. O que se fala de estar sóbrio? Está atento, está alerta, não está distraído, tá bom? Há muitas distrações nesse mundo, irmãos. O pecado é uma grande distração, e tantas coisas são pesos que nos distraem também. E nós precisamos estar atentos se alguma coisa está nos distraindo do foco, se alguma coisa está nos tirando, nos roubando do propósito de Deus na nossa vida. E como que a gente sabe? Seja sincero com você e com Deus, pergunte a Ele: Senhor, eu estou no centro da Tua vontade? Eu estou dormindo, eu estou perdendo tempo, eu quero ser despertado. Eu oro que você seja despertado, porque Deus tem planos grandes para você. A palavra de Deus fala que Deus, Ele procura de uma extremidade à outra da terra um coração que se mostre leal. Isso significa não alguém perfeito, mas significa alguém disposto, alguém disponível. Senhor, usa-me. Senhor, envia-me a mim. Senhor, faz a Tua vontade através da minha vida. E o Senhor só está querendo um pouquinho de fé. Alguém que tem um pouquinho de fé, irmão, para falar: Senhor, eu quero todo o Teu querer na minha vida. Eu quero fazer o que ninguém mais quer fazer para Ti. Eu quero alcançar aquela pessoa que ninguém mais se importa. Eu quero fazer diferença na vida de alguém, Senhor. E Deus vai se mostrar forte em Teu favor. É a palavra de Deus quem diz, irmão. Então Deus procura, Deus deseja a sua igreja atenta e a sua igreja sóbria. E essa sobriedade não tem nada a ver com falta de bom humor, tá bom? Não, o povo de Deus é um povo alegre. Paulo era uma pessoa tão entusiasmada que Festo falou que ele estava louco, né? Os irmãos em Corinto falaram: olha, esse Paulo, ele é tão assim, né, que parece que vive fora da casinha. Eles falavam isso. Não, mas é que ele era muito fervoroso, e é isso que a palavra de Deus fala. Olha, essa é a hora que a gente não precisa estar sonâmbulo, é a hora da gente estar atento, da gente estar vibrante, da gente estar amando o Senhor, porque os dias são maus, porque o tempo da vinda do Senhor está próximo, nós não temos mais tempo a perder. Então, mais do que nunca, nós temos que estar atentos, ainda mais entendendo essa apostasia da igreja, que a igreja está se desviando. Quem vai ficar quando o Senhor voltar? Já parou para pensar nisso? Quem estará esperando Ele quando Ele voltar? A gente sabe que Ele é fiel para guardar o remanescente, mas eu quero fazer parte desse remanescente. Você deve querer fazer parte desse remanescente. Você não deve se deixar levar pela onda do mundo, meu irmão. Um pregador famoso entre nós, né, Spurgeon, ele falou sobre o despertar do cristão, e ele deu 3 exemplos, e eu quero compartilhar com você. O despertar do cristão. Primeiro, ele comparou com uma cidade inteira que estava com uma epidemia, e as pessoas estavam morrendo, e os oficiais do governo estavam recolhendo os mortos, e eles gritavam: tragam seus mortos, tragam seus mortos, e as pessoas traziam seus mortos. Só que numa dessas casas havia um médico que tinha descoberto a cura dessa doença terrível que estava dizimando o povo, só que ele estava dormindo. Ele estava dormindo. Alguém pode dizer: que mal tem, né? Dormir um pouquinho. E a gente sabe que é uma metáfora, né? Quando aqui a palavra fala dormir, está falando de espiritualmente mesmo, está sem comunhão com Deus. O médico com a cura na mão estava dormindo enquanto a cidade toda estava morrendo. É para a gente refletir, porque nós somos a luz. Acabamos de aprender, acabamos de ser lembrados quem nós somos. E o mundo jaz no maligno, em trevas. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão indo para o inferno, as pessoas não estão tendo a oportunidade de responder essa mensagem. O outro exemplo, o navio de passageiros, com milhares de pessoas, estava prestes a colidir um rochedo, tipo Titanic. Só que não tinha, o capitão do navio pegou no sono, dormiu. Não tinha um capitão naquele navio. Que pena, que mal tem dormir, né? Milhares de pessoas morreram por causa do capitão, do sono do capitão. E o terceiro exemplo, um criminoso que estava aguardando o dia da sua execução, estava a caminho da sua execução, estava aflito. E na sua mente passava
como que vai ser quando eu for pendurado pelo pescoço? Como que vai ser morrer? O que me aguarda depois da morte? Só que no quarto do lado tinha um homem que foi enviado com uma carta de perdão das autoridades para entregar para ele. Só que o cara dormiu. E esse homem seria morto, porque a pessoa que tinha a carta de perdão para entregar dormiu. Então, 3 exemplos simples, mas que ilustram muito claramente a situação da igreja que dorme e do mundo que perece. Não é verdade? Muito claro, muito claro. Eu oro que nós sejamos despertados. Eu oro que nós sejamos despertados do sono. A palavra de Deus mesmo é quem fala: desperta tu que dormes e Cristo, né, te resplandecerá. Que esse seja o momento da igreja despertar, irmãos. Versículo 8: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Então Paulo, ele usa a fé e o amor como parte da armadura de um soldado. Então ele ilustra para nós um soldado em batalha, né? Porque nós esquecemos que nossa luta é real, é uma luta espiritual, né? Nosso inimigo não dorme em serviço. E nós nos distraímos muito facilmente, né? Então ele pinta para nós aqui esse soldado e ele fala que nós devemos estar sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor. A couraça é aquilo que protege os órgãos vitais do soldado, a couraça. E nós temos que ter essa couraça. A fé e o amor para nós é como uma couraça. É aquilo que vai nos manter vivos nessa guerra, que vai nos proteger nessa guerra. A fé e o amor. Hebreus 11:6 diz que sem fé vamos lá, igreja, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. E João 13:35 fala que com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então a fé e o amor fazem parte da armadura do cristão. O cristão se mantém vivo através da fé e do amor. E uma outra parte fundamental da armadura do cristão é o capacete da esperança da salvação. E capacete protege a mente, protege aquilo que passa aqui dentro. Se nós estivermos firmados com a esperança da nossa salvação, se nós entendemos que Jesus Cristo naquela cruz morreu a nossa morte, para que a gente viva a vida dele, não para que a gente viva para nós mesmos, nós estamos usando o capacete da esperança da salvação, irmãos. E é isso, esse é o alerta de Deus para nós. Estejam revestidos da couraça da fé e do amor e usando o capacete da esperança da salvação. Versículo 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você se alegra com esse versículo? Sim ou não? Amém, eu também. Deus não nos destinou para a ira. E quando fala de ira, fala não só da consequência, né, do pecado, né, mas quando fala aqui, olha, da ira, fala do julgamento do pecado. Jesus Cristo, ele morreu a nossa morte de verdade, ele nos substituiu ali, irmãos. Ele tomou sobre si o julgamento que nos cabia, porque essa ira, nós somos merecedores, né? Eu digo, alguém merece. Não, ninguém merece nada. O que eu mereço no melhor dia da minha vida é o inferno, isso é o que eu mereço. Mas Deus foi gracioso em enviar o próprio Filho dele para morrer numa cruz no meu lugar. Isso é graça, isso é perdão. Isso custou caro para Jesus Cristo, né? Então assim, a gente precisa entender isso de verdade. E quando a gente entende isso, a gente é grato. A gente vive uma vida perto de Deus. A gente não vive sem compromisso com Deus, não. Deus não nos destinou para a ira, para receber o julgamento que há de vir para o mundo, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que Deus nos destinou. Todos os que creem são destinados a serem conformados à imagem do seu Filho. É o que Romanos 8:29 nos diz.
Versículo 10: Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Então veja que lindo, irmãos. Ele morreu no nosso lugar, para que sejamos acordados ou dormindo, estejamos unidos a Ele. O que fazer com tanto amor? Não é? O que fazer com tanto amor? Cada um de nós tem a oportunidade de responder em fé ao que Cristo fez por nós. Que amor é esse? Ele nos livrou da ira, Ele nos livrou da penalidade, Ele nos livrou do poder do inferno, da morte para sempre. O que levou Jesus à cruz, irmão, não foi só o fato de te poupar do inferno, foi porque Deus te ama e quer você perto dele. É isso, foi isso que levou Jesus para a cruz. Aí a gente pode julgar nós mesmos, se nós queremos ter a comunhão com Ele, ou se a gente quer um substituto para estar no lugar de Jesus na nossa vida. Versículo 11: Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Os irmãos tessalonicenses, eles estavam já edificando, fortalecendo um ao outro, consolando um ao outro. Eles estavam preparados para a volta do Senhor. E Deus espera que nós, como igreja dele, possamos fazer a mesma coisa. Consolar um ao outro, encorajar um ao outro, fortalecer um ao outro, enquanto nós aguardamos a sua volta. Esse é o nosso chamado por Deus. É isso que Deus espera de nós. Então nós vamos fazer uma rápida revisão do que nós vimos essa noite. O que Jesus espera da sua igreja em relação à sua volta. Cristo espera que a sua igreja saiba discernir os tempos e as épocas do fim dos tempos. Esteja pronta para se encontrar com Ele, assim como uma noiva se apronta para se unir ao seu noivo. Não tema ser julgada com o mundo que rejeitou o seu perdão na cruz. Seja luz e espalhe o amor e o perdão de Cristo no tempo que lhe resta. Não durma como os incrédulos, mas seja espiritualmente ativa. Seja sóbria e vigilante, não amando mais o mundo do que a Deus. Viva cheia de fé, de amor e da esperança da salvação. Ajude os irmãos dando ânimo com a força que vem do Senhor. É isso que o Senhor Jesus espera de nós. Você pode dizer amém para a vontade de Deus? Amém, irmão. Vamos ficar de pé e orar em nome de Jesus.